Quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por cinema, eu já trabalhei com cinema, com roteiros em curtas-metragens, já trabalhei em produção de documentários e sou apaixonado por isso. E eu tenho um sonho, assim, de ser reconhecido por esse trabalho, mesmo que por poucas pessoas, sabe? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, a gente vai falar sobre a minissérie Hollywood. Eu fiquei muito feliz com a descoberta dessa produção. Ela é uma minissérie que está lá na Netflix. É fruto do trabalho do Ryan Murphy. Ele está lá como produtor, né? Ele é um dos responsáveis, no caso. E, cara, eu tô muito feliz. A série se passa em meados dos anos 60 e tem uma coisa muito legal. Ela mescla fatos reais, personagens reais, com personagens fictícios e personagens que são a junção de alguns personagens reais. Mas peraí, mas o quê? Que tipo de personagens são esses? Bom, Hollywood é o nome da minissérie. São 7 episódios de mais ou menos 1 hora e elas contam como é complicado e árduo esse lance da gente ir atrás dos nossos sonhos. A gente tem um diretor, tem atrizes, atores, um roteirista, todos eles querendo chegar onde eles querem. São aspirantes, no caso, a essas profissões, eles querem chegar a isso. Só que eles estão em meio a uma Hollywood muito, mas muito problemática. Se hoje em dia a gente tem os problemas em relação a isso, imaginem em relação a isso. Em relação a isso o quê? Porque veja só, eles são negros, eles são gays, tem asiáticos, e eles querem ser alguém em Hollywood porque esse é o sonho deles. Se hoje em dia já é difícil, imagina lá. No caso, a discriminação não era nem tão velada quanto é hoje em dia, então era muito, muito difícil, todo mundo sabia disso. Essa é uma produção que vai te emocionar, principalmente se você for um aspirante a essas coisas, se você for um cara que curte o meio artístico, mas se você não for, ela também vai, porque ela foca em assuntos muito, mas muito bons, muito importantes pro dia a dia, sabe? A gente tem o lance do preconceito, tem o lance do racismo. Eu confesso que durante os episódios eu fiquei muito emocionado, e no episódio final eu chorei inúmeras vezes, em vários momentos do EP, e ele toca em assuntos reais. Ele toca em problemáticas que são complicadas e que as pessoas acabam escondendo até hoje em dia. Sabe, aquela época pra Hollywood, hoje em dia Hollywood tem seus escândalos, mas naquela época a gente, quando isso tudo passou, sabe, aquela época a gente soube sobre esses escândalos e, cara, ele toca nos escândalos, menciona o nome de pessoas reais, e isso foi muita coragem, muita mesmo. E só disso a série já eleva, sabe, eleva o nível, ela disse nomes, mostrou fatos, sem medo algum, sabe? Eu acho que é uma série importante pra você que quer saber um pouco mais de Hollywood e também pra você que quer se inteirar sobre os assuntos, sabe? Ela toca nos temas de uma forma muito bonita, sabe? Fala sobre os negros, sobre os gays, fala sobre minorias. Eu confesso que é uma das minhas minisséries favoritas. Ela entrou no hall muito fácil. E é só uma temporada, eles estão estudando fazer uma segunda temporada, só que com uma história completamente diferente, o que eu acho sensacional. E eu digo, é uma série que eu recomendo. Se você gosta desse lance artístico, de saber como é que é trabalhar na produção de filmes, é legal. Se você quer assistir algo que combata o preconceito, esteja ao lado das minorias e que tenha um discurso bom, também é legal, sabe? Hollywood, uma minissérie Netflix com o dedinho lá do Ryan Murphy, eu super recomendo, minha retro indicação. Cara, tem que dizer que foi uma série surpreendente. Quando eu fiquei sabendo, eu disse, interessante. Fala um pouco lá do lance cinematográfico, como é que a galera faz pra chegar no topo, tô interessado. E quando eu assisti foi mais do que isso. E como eu citei, o lance deles terem essa mistura de personagens fictícios e personagens reais foi sensacional. Eu assistindo a série, eu tava muito naquele clima, sabe? Até fui assistir alguns filmes, fui assistir Lawrence da Arábia, fui assistir O Vento Levou, rever no caso, né? Porque eu tava muito naquele clima, sabe? E é super bom você ir assistindo episódios e pesquisando sobre os assuntos
Eu tava fazendo isso, sabe? Eu fui consumindo devagar para aproveitar mais. Eu fui me inteirando mais sobre todas as notícias que tem em relação àquela época, em relação aos atores, aos personagens, e vendo, então tal ator realmente é real, esse aqui é uma junção daquele, daquele. Eu gostei pra caramba, sabe? Foi pesquisa, foi aprendizado. Hollywood é um achado hoje em dia. E eu super, super, super recomendo. É uma nota 5 de 5 porque Hollywood é o que as produções precisam hoje em dia. É fazer o seu trabalho sem ter medo. Então, é isso, cara. O que é que você tá fazendo aqui? Vai ver Hollywood lá no Netflix. Se você viu, fala aí o que é que achou e tamo junto, vamos conversar. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha isso aí pro pessoal que quer conhecer o Hollywood. Uma dica da semana, tal. O vídeo tá falando aqui, Hollywood, uma minissérie legalzinha. São 7 horas, cara. Você consegue assistir isso de boa. É isso, forte abraço. E lembra, te amo.